Bem-vindo ao meu gabinete, nós estamos no Lendo os Clássicos. E hoje eu quero compartilhar com você a respeito de duas áreas das quais gosto muito, que é a área da linguagem e a área da teologia filosófica. Eu quero ler com você Redimindo a Filosofia, é um livro da Monergismo, de Poitras. E ele diz o seguinte, a respeito da filosofia da linguagem. Consideremos agora a filosofia da linguagem. O que podemos dizer sobre a natureza da linguagem? Apenas para contextualizar você, os teóricos da linguagem, da linguística, afirmam, existem correntes diferentes, e uma delas afirma que a linguagem se dá, a nomeação das coisas, a nomeação do mundo real se dá a partir de nós. Então, o homem, olhando para as coisas, as nomeia. Um outro ramo da linguística vai dizer que não são os homens que nomeiam as coisas. Não é dos homens para as coisas, mas das coisas para o homem. Ora, nós precisamos de uma visão mais profunda e redimida desta visão. E este texto vai elaborar exatamente isto. Então ele diz, o que podemos dizer sobre a natureza da linguagem? Como já deixamos claro em nossa discussão sobre metafísica, uma outra parte deste livro, Deus fala. Ele é o orador original. Portanto, a linguagem existe em dois níveis, o nível divino e o nível humano. E os dois níveis interagem de acordo com o desígnio de Deus. Portanto, a linguagem não é algo que nasce do homem para as coisas e nem das coisas para o homem. A linguagem nasce do próprio Deus que fala. A linguagem como conhecemos não é meramente humana, isso que eu acabei de dizer. É uma dádiva de Deus. E a dádiva expressa o caráter do doador. Lindo isso. Se nós falamos, é porque Deus tem em seu caráter uma natureza comunicativa. O próprio Deus ordena todas as regularidades de todas as linguagens do mundo através de sua determinação soberana em seu discurso, especificando a natureza de todas elas. Deus projetou as linguagens naturais como meios para Ele falar conosco e nós com Ele. Isso é lindo para um linguista. Entender que Deus projetou a linguagem não para que houvesse apenas e meramente uma perfeita comunicação entre os homens. O Senhor, como um Deus que comunica, criou a língua portuguesa, por exemplo, não apenas para nós nos falarmos, não apenas para comunicarmos as coisas do mundo real, não apenas para conjugarmos verbos simples ou complexos. O Senhor criou a língua portuguesa para que Ele pudesse falar conosco e nós com Ele. Lindo demais. Deus projetou as linguagens naturais como meios para Ele falar conosco e nós com Ele. Não apenas para que pudéssemos falar com os outros seres humanos. Nosso pensamento sobre a linguagem precisa ajustar-se a essa realidade. Talvez você tenha pensado já alguma vez na vida. Eu falo bem. Eu domino algumas regras, ainda que inconscientemente. Eu escrevo bem. Por isso, a comunicação e a linguagem são tão especiais para mim. Esta é uma forma de entender a linguagem apenas do ponto de vista humano. Mas nós, no desafio de redimir a filosofia e de redimir a própria filosofia da linguagem, precisamos entender que Deus criou as línguas originais e Ele as criou para que pudesse falar conosco por meio da sua palavra
e nós pudéssemos falar com Ele por meio da oração. Já tinha pensado nisso? Você é dotado de uma língua para que você possa falar com Deus e para que você possa ouvir Deus falar com você. Que Deus abençoe a sua vida. Abra o seu coração e fale com o Senhor. Abra a palavra de Deus e Ele falará com você. Até o próximo vídeo. Espero por você aqui muitas outras vezes.